João Batista sabia quem ele era e isso ajudou a delimitar o escopo do propósito. Entenda propósito como a razão pela qual eu existo. O que é que eu tenho que entregar? Porque saber quem você não é gera convicção em você mesmo, de você saber quem você é. Então aquilo que ele viu no terceiro céu deve ter sido uma coisa tão grandiosa, tão gigantesca do ponto de vista de profundidade de conhecimento. Um segundo ponto, falando sobre propósito, essa convicção que João Batista tinha a respeito de si mesmo era uma convicção que era estruturada por causa de um ambiente familiar que entendia de reino e vivia de reino, que priorizava e obedecia o reino. Quando a mãe de João Batista, Isabel, ela fica grávida de forma sobrenatural, porque não podia dar à luz e já era idosa, tanto ela quanto Zacarias, o seu pai, eram idosos e ainda não tinham tido filhos, e numa intervenção dos céus, ela engravida, ele recebe instruções acerca de como proceder com a criação de João Batista para que a responsabilidade dos pais também encaminhassem João no propósito. Você vai ver em Lucas, capítulo 1, verso 13. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então veja, quando Zacarias recebe todas essas orientações, por causa da incredulidade dele, ele ficou mudo até que João Batista nascesse. Quando ele recebe isso, ele recebe, na verdade, uma lista de atribuições e uma lista de orientações de como criar esse menino, de como conduzir esse menino no sentido de que ele vai ser direcionado para a obtenção de um propósito, para viver, para experimentar um propósito. Vai recebendo escopo, sendo moldado, sendo balizado. Olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Então ele recebeu orientações sobre o que pode, o que podia, o que não podia comer ou beber. Era nazireu. Ele recebeu orientações sobre o propósito, sob o ponto de vista espiritual. Então ele irá diante do Senhor e no poder do Espírito de Elias. Ele habilitará para o Senhor um povo preparado. Ele converterá muitos dos filhos de Israel. As orientações foram tamanhas que até o nome que eles deveriam dar ao menino, eles receberam. Isso, quando você examina as escrituras, percebe que toda a família estava engajada num mesmo sentido. Ela estava engajada para instruir, para preparar, para direcionar João Batista no propósito. E esse direcionamento não foi segundo os anseios ou os castelinhos de areia que os pais criam sobre os filhos. E hoje eu vejo pais muito mais preocupados no futuro profissional dos seus filhos do que engajar o futuro espiritual dos seus filhos. E veja, eu não estou advogando contra um pai e uma mãe se preocuparem com o futuro profissional dos seus filhos. Muito pelo contrário, eu me preocupo com o futuro profissional do meu filho, sim. E nesse ponto, a gente também direciona. Mas o que eu me refiro é de alguns pais e algumas mães crentes que se preocupam muito mais em que os filhos correspondam àquelas expectativas, aqueles castelinhos de areia que os pais vão construindo sobre o futuro dos filhos e não gastam nada ou quase nada do tempo das suas vidas orando a Deus, jejuando pelo futuro dos filhos, pelo futuro espiritual, pela entrega que eles vão precisar fazer diante de Deus para conduzir esses filhos no propósito e na identidade que Deus projetou. Eu, já há algum tempo, de forma habitual, tenho orado e jejuado pela vida ministerial do meu filho e pergunto sempre a Deus, Senhor, qual é o direcionamento, qual é o caminho, qual é o propósito, qual é o chamado dele, qual é o ministério. Porque é importante que os pais busquem essas informações dos céus
para direcionar os filhos no caminho que Deus projetou. Porque às vezes Deus vai frustrar alguns pais direcionando os filhos em outros caminhos que não aqueles que os pais criaram expectativas. João Batista tinha convicção num propósito e sabia quem ele não era e sabia quem ele era e até onde ele podia ir no seu ministério, porque ele contou com uma família engajada nessa preparação, né? E quando você olha esse engajamento, você percebe que há um padrão nas escrituras. No exemplo de Gideão, mas você pode, por exemplo, olhar o que antecedeu ao nascimento de Sansão. Juízes capítulo 13, verso 11. A palavra de Deus diz assim: então Manoá, o pai de Sansão, se levantou e seguiu a mulher, ou seja, seguiu a mulher dele, porque ela já tinha recebido um anjo do Senhor dando orientações de como criar, como educar, como alimentar essa criança que nasceria, porque ele seria nazireu, né? Ele seria consagrado ao Senhor desde o nascimento e não cortaria os cabelos. Semelhante a João Batista, sem bebida forte, sem vinho ou bebida forte. Então eles receberam essas orientações e o pai, muito preocupado, disse: olha, quando ele aparecer de novo, você para o que você estiver fazendo. Falou para a mãe, né? Falou para a esposa: você para o que você estiver fazendo, me chama que eu quero perguntar dele também, eu estou preocupado. E o verso 11 diz: então, Manoá se levantou e seguiu a mulher, porque o anjo apareceu. E quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com essa mulher, ou seja, com a minha esposa? Ele respondeu: sim, sou eu. O verso 12 disse: então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? No original, essa palavra serviço está muito ligada, está direcionada totalmente à obra, a trabalho, a uma ideia de propósito. Ou seja, qual é a razão pela qual ele vai viver? E eu tenho dito isso em alguns lugares por onde passo pregando, que assim como Sansão sabia quem era, e eu nem quero entrar no mérito se teve mais erros ou acertos na vida de Sansão, mas assim como Sansão sabia quem era, João Batista também sabia quem era, qual era o seu propósito e qual não era o seu propósito, nem a sua identidade. No capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 30, a Bíblia diz assim: este é aquele a respeito de quem eu falava, palavras de João Batista, quando eu disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. João Batista tinha plena consciência de até onde ia o ministério dele, de até onde ia o propósito. O meu propósito termina quando Cristo for manifestado. Então ali entra o propósito dele, a vida, o ministério de Cristo. E eu preciso sair de cena, eu preciso me resguardar ou me reservar a minha insignificância, se a gente pudesse dizer assim, né? João Batista se comportou como alguém que entendeu até onde ele poderia atuar, né? A ideia de não roubar protagonismo, ou seja, o protagonismo é sempre do Espírito Santo, o protagonismo é sempre do nosso Senhor Jesus. E ele entendia tão bem isso, João Batista, que no capítulo 3, ainda do Evangelho de João, no verso 27, o João Batista diz assim: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo. Aquilo que falamos há pouco. Mas eu fui enviado como seu precursor, ou seja, o meu propósito era outro. Não era ser Cristo, e nem fingir que eu sou, e nem usurpar nada. Eu fui enviado como precursor, ou seja, para preparar um caminho. O que tem a noiva é o noivo, ou seja, quem é o dono da noiva, ou seja, quem tem posse, propriedade da noiva, é o noivo. Ele está falando de Cristo. O amigo do noivo, aí ele fala dele mesmo, que está presente e o escuta e se alegra muito por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Ou seja, ele está dizendo: para aquilo pelo qual eu fui feito, a razão da minha vida, já aconteceu. Eu me alegrei. E, em outras palavras, era como se ele estivesse dizendo: o mundo pode se acabar. O que eu tinha que fazer, eu vim fazer. O meu propósito era esse. E ele termina dizendo a frase que é uma das frases mais citadas, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele sabia a hora de sair de cena. Ele sabia a hora de passar o bastão, de entender sobre protagonismo, mas principalmente entender sobre propósito, né? João Batista tinha convicção do seu propósito. E por ter convicção do seu propósito, ele também tinha convicção da sua fonte.
quem era a fonte de inspiração. O verso 31 diz assim: eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Ele está dizendo: olha, eu sei o meu propósito, e ainda que eu não tenha todas as informações, porque eu não sabia, eu não conhecia visualmente, de forma corpórea, quem era Cristo, então eu continuei fazendo o meu propósito, preparando, batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado, ou seja, até que ele surgisse. Eu tinha tanta convicção no meu propósito, que eu sabia que eu não podia me distrair, mesmo não tendo todas as informações. Isso precisa gerar em mim e você um entendimento muito claro das Escrituras. Nem sempre nós vamos ter todas as informações. Como eu disse anteriormente, Moisés, na primeira praga, ele não tinha nenhuma informação dos céus de que haveriam outras 9. Na quinta praga, Moisés não imaginava que houvesse a 10ª, mas que houvesse a 6ª, o que dirá a 10ª. Isso significa que a gente não vai ter todas as informações. É o que muitos teólogos e ensinadores chamam de gerenciamento de informações. Então, Deus vai gerenciando informações à medida que a gente vai progredindo nesse direcionamento e vai obedecendo esse direcionamento. E importante entender que não ter todas as informações é exatamente caminhar em convicção, caminhar em fé. Fé e convicção são sinônimos. Hebreus capítulo 11, verso 1 fala que a fé é uma convicção. Então, fé e convicção são sinônimos nesse ponto, né? E fé não é, de forma alguma, como muitos supõem aí, um tiro no escuro. É um tiro no escuro para quem está do lado de fora e quem não enxerga. Mas para gente que caminha em convicção daquilo que ouviu, daquilo que recebeu de Deus, daquilo que já está pronunciado a nosso respeito, tendo convicção na identidade, quem somos em Cristo Jesus, fé não é um tiro no escuro. É uma certeza que a gente caminha, ainda que não tenha todas as informações. Convicção, nesse ponto, é aquela certeza de eu sei de quem eu ouvi. Eu sei quem me deu essa palavra. Então João Batista sabia quem tinha dado a palavra, conhecia sua fonte capacitadora, e isso era o motivo da sua convicção, da sua fé. No verso 33, ainda do capítulo 1, João Batista repete: eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. Ele está falando do Espírito Santo. Aquele que me enviou para fazer meu propósito, me disse, ou seja, é a minha fonte. Eu ouço ele. Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele estava dizendo, quando a forma corpórea do Espírito Santo repousar sobre Jesus e permanecer, você vai ter entendido que esse é o sinal de que ele é o Cristo e de que ele é maior que você e de que ele vai batizar com o Espírito Santo. Em outros trechos, no livro de Mateus, ele ainda vai concluir esse mesmo ponto e dizer que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Propósito e direcionamento caminham juntos, como falamos no primeiro vídeo e reforçamos nesse. Mas propósito e direcionamento caminham juntos, eles são indivisíveis. Não faz sentido receber direcionamento de Deus sem ter entendido também quem somos em Cristo, porque os direcionamentos nos levam, nos balizam para essa identidade que é a manifestação do nosso propósito. Mas não faz sentido nenhum eu e você sabermos os nossos propósitos, sabermos quem somos em Cristo, se as informações que a gente recebe como direcionamento, elas não geram ação, elas não são executadas. Eu não posso experimentar esse progresso, essa jornada. Direcionamento e propósito sempre vão caminhar juntos. O pedido que eu faço a Deus agora, caminhando para o fim desse vídeo, é que você possa ter o coração sensível a Deus e ser direcionado por Deus para perceber e receber dele a sua identidade e o seu propósito. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.